Cara, é muito estranho a gente ler sem saber nada do livro, porque eu não sei se eu tô tendo pensamento certo sobre ele ou não. E aí, mundo, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. O vídeo de hoje é um vlog de leitura meio diferenciado, porque eu vou ler um livro que eu não faço a mínima ideia de qual que seja. O livro é esse, ele está embrulhado, depois vocês vão ver eu recebendo ele e tal. Eu sei só algumas informações sobre ele, eu recebi ele de alguns inscritos apoiadores do canal. E a proposta desse vlog é eu ler esse livro sem saber nada sobre e tentar adivinhar que livro que é ou algumas coisas sobre ele, que parece uma missão impossível. Esse tipo de vídeo que eu já vi fazer foi a Dessa, do canal Louca dos Livros, eu vou deixar o vídeo dela na descrição, mas já rolou por aí no Booktube gringo. E antes do vídeo começar, realmente, não se esquece de, por favorzinho, se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, deixar o like, ativar o sininho de notificações, me acompanhar nas outras redes sociais, que vão estar todas linkadas aqui na descrição. Se você for comprar alguma coisa na Amazon, juro, gente, qualquer coisa, compra por favor usando o meu link. Ele também tá sempre aqui na descrição, é só você abrir a Amazon por ele e fazer sua compra normal, e aí eu vou receber uma pequenininha comissão, só que já vai me ajudar aí a conseguir pagar as contas. Teve alguém recentemente que comprou um celular no meu link. Nossa, essa pessoa tem o meu coração. Eu te amo, eu nem sei quem você é, mas eu te amo. A gente consegue ver os produtos que foram comprados, mas não dá pra saber quem que foi. E também, caso você queira e possa contribuir ainda mais com o meu trabalho aqui no YouTube, considere fazer parte do clube de membros do canal, apoiando no Catarse a partir de R$5, que o link também tá aqui na descrição. Você já pode fazer parte, né, desse clube. E aí a gente tem um grupo de conversa no Telegram, a gente tem leitura coletiva, tem sorteios, então não deixa de dar uma olhadinha depois. Bom, agora vamos começar um vlog de leitura do livro misterioso. E vamos de unboxing. Tô morrendo de curiosidade, não sei o que me aguarda. Acabei de chegar na faculdade, assim... Meu Deus. Leia antes de abrir. Gente, um textão. Oi, Mai. Gostaríamos de lhe propor um desafio literário. Nós já vimos essa brincadeira num canal gringo e recentemente no Louca dos Livros, beijo pra Dessa, e ficamos com vontade de fazer com você. Quando eles me mandaram mensagem falando que ia ser um desafio literário, eu já imaginei que ia ser isso porque eu tinha assistido, né, no canal da Dessa. A ideia é que você leia um livro sem saber o título, o autor, o gênero, a sinopse, enfim, sem saber absolutamente nada sobre ele e tente adivinhar que livro é. Pois já fui com Deus, tenho certeza que não vou saber. Escolhemos uma obra com elementos que você se interessa. É uma ficção de um autor premiado, de fora do eixo Estados Unidos e Inglaterra, que tem personagens LGBTQ+, e tem muitos gatilhos. Não acredito. Foi difícil achar um livro que não mostrasse o título ou o nome do autor no cabeçalho das páginas, mas acabamos encontrando este. Ele tem uma boa nota no Scooby e é um livro curto, já que você vai precisar ler ele sem Kindle ou áudio. Nossa, como eles me conhecem bem. Eu tava realmente torcendo para que fosse um livro curto. Não vale tirar a sobrecapa, bisbilhotar, nem pesquisar os nomes dos personagens no Google para descobrir qual é o livro. Poxa, não vale roubar? Aí não quero mais. Esperamos que você tenha gostado do desafio e que goste do livro. Boa leitura e beijos de Krishna e Nix. Gente, amo vocês. Estou com receio e tô morrendo de curiosidade. Pior, que a minha curiosidade não vai ser saciada. Eu acho que eu já vou ler a primeira frase ou o comecinho dele aqui, nesse videozinho mesmo. Nossa, como tá bonito. Pois eu não vou querer nem tirar a capa dele depois. Olha como embalou, que ficou bonitinho. Socorro. Tô começando de outro lado. Eu vou ler o comecinho. Ai, que agonia. Olha só, tipo, todas as outras páginas de início estão aqui, sabe? Coladas juntos. Aqui já começa no primeiro capítulo. 1. Para um homem de sua idade, 52, divorciado, ele tinha, em sua opinião, resolvido muito bem o problema de sexo. Ah! Já começa assim, eu não podendo nem deixar no vídeo, porque vai tirar a monetização. Nas tardes de quinta-feira, vai de carro até Greenpoint. Pontualmente às 2 da tarde, toca a campainha da portaria do edifício Winston Mansion. Diz seu nome e entra. Soraya está esperando na porta do 113. Ele vai direto até o quarto, que cheira bem e tem luz suave, e tira a roupa. Soraya surge do banheiro, despe o roupão, escorrega para a cama ao lado dele. Sentiu saudade de mim? Ela pergunta. Sinto saudade o tempo todo, ele responde. Acaricia seu corpo marrom cor de mel, sem marcas de sol, deita, beija-lhe os seios, fazem amor. Babado, começou assim, esse foi o primeiro parágrafo. Tem 246 páginas. Ai, que ódio, acabei de ler o final do livro, sem querer, assim, os últimos diálogos ali, as últimas falas, porque eu fui olhar a quantidade de páginas, não acredito que eu fiz isso. Mas enfim, tem 24 capítulos. Eu tô muito curiosa. Juro, não faço a mínima ideia do que seja, mesmo com as dicas, mas conforme eu for lendo, eu vou vir aqui comentar com vocês, falar as minhas hipóteses e falar o que eu tô achando da leitura.
Por causa da fonte e também por ter diálogo com aspas, eu acho que é da Companhia das Letras. Eu acho que é um livro de ficção literária, mas assim, não acho que seja clássico, acho que é contemporâneo. E são só essas as minhas suposições até agora. Gente, finalmente comecei a ler esse livro, já passou muito tempo, vocês podem ver que no take anterior eu tava até de aparelho, meu cabelo tá terrível, mas é que eu tô na praia, vou aproveitar minha última semana de férias pra ler. Eu já comecei a ler um tiquinho, só uns 15%, só pra ter o que falar aqui nesse take, e assim, gente, eu confesso que por enquanto tô achando uma porra, tá muito chato. Eu não vou mentir, gente, a escrita é boa, a escrita é fluida, mas a história, por enquanto, não tá me prendendo, não tô achando legal, tá sendo só meio que as peripécias sexuais do protagonista, tipo, começa ele falando, ele tem 52 anos, e ele acha que ele resolveu o problema de sexo dele, sabe? Ele faz, assim, sabe? Além de ter umas coisas, tipo, de sexualização, fetichização, estupro, pedofilia, tá muito estranho. Esse cara faz umas coisas muito absurdas, muito estranhas, sabe? Tipo, ele tava falando da relação que ele tinha com uma prostituta. E aí, quando eles pararam de ter essa relação, ele começou a perseguir ela, sabe? Procurar o nome verdadeiro dela, ligar pra casa dela. Gente, esse cara é maluco, ele é perseguidor, ele é doente, eu não sei o que se passa. Ele falando de coisa com a aluna dele, sabe? Eu me assusto com as coisas que tem aqui nessa história. Eu não sei se isso aqui tá sendo meio que proposital, sabe? Pra gente criticar, ou se realmente a pessoa que escreveu esse livro pensa assim e acha que tá certo. Tá estranho, tá complexo. O que a gente sabe até agora, tem esse protagonista que ele tem uns 52 anos, ele é professor universitário e a gente tá vendo aí a vida dele sendo professor universitário de 52 anos, tentando transar. Gente, eu juro. E o que eu pude perceber do livro até agora, né, é um livro que se passa na África do Sul e ele é meio mais antigo, assim, não tão antigo, mas ele não se passa nos tempos atuais. Eu acho que ele é dos anos 90, por aí. Não teve uma definição até agora, só tô falando isso por conta das coisas que existiam, tal, como que era do jeito que tá escrito aqui na história. Talvez, né, conforme eu leia mais, delimite mais o tempo em que se passa a história. Mas por enquanto, é só isso que eu sei, é só isso que eu tô achando, e eu não faço a mínima ideia de que livro seja. Gente, tá, eu consegui chegar em 50% dele hoje. Como eu falei, ele é muito rápido de ler e meio que depois ele muda da água pro vinho. Ele muda muito a história, sabe? O plot. Começa a acontecer outra coisa. Por conta de uma coisa que aconteceu ali na vida universitária desse professor, ele tem que migrar pro interior, assim, né? Ele sai da cidade grande e vai pra fazenda da filha dele, que é no interior. E lá a gente começa a acompanhar outras coisas, outro núcleo de personagens. É uma outra ambientação. Assim, tem um motivo pra essas coisas estarem acontecendo, né? Mudou muito de uma hora pra outra. Só que não é sem razão. E a gente vê como o protagonista lida com essa mudança, né, de ser uma pessoa da cidade no campo e como ele tem alguns preconceitos e tal. E apesar de ter mudado de cenário e tal, o livro continua focando nessa sexualização da mulher, escreve muito bem como que é o machismo na sociedade e como o homem não consegue enxergar que ele tá sendo uma pessoa machista nas suas falas, nos seus comportamentos. Enfim, tem muitas coisas de violência contra a mulher aqui, de todos os jeitos. Inclusive aconteceu uma coisa aqui, nossa, angustiante, terrível, muito pesada de se ler. E, cara, é a partir dessa coisa pesada que acontece que a gente vai vendo a tamanha hipocrisia do personagem principal, né? Porque ele consegue enxergar a maldade nessa coisa que aconteceu, que foi pesada, só que ele não consegue enxergar a maldade que ele mesmo faz com outras mulheres. Quando ele tá errado, ele não consegue perceber, ele não consegue entender, só consegue ver no outro, né? Esse cara é detestável, sinceramente. Enfim, a história tá estranha, eu não sei muito bem o que pensar desse livro, porque ao mesmo tempo que a gente tem esse personagem detestável, eu não sei se ele foi escrito realmente pra gente detestar ou se não. E a história, apesar de no início estar estranha, agora tá ficando mais interessante, tá acontecendo mais coisas e tá escancarando muitas coisas da realidade, da sociedade e tal. E a escrita, como eu disse, tá bem boa, tá fluida. Cara, é muito estranho a gente ler sem saber nada do livro, porque eu não sei se eu tô tendo pensamento certo sobre ele ou não. A gente vai, assim, inteiramente sem expectativas. Aí esse livro também cita muito Madame Bovary, o livro, sabe? Outro livro clássico. Então, agora eu tô com muita vontade de ler Madame Bovary, pensando em começar Madame Bovary depois de ler esse. Cara, simplesmente não dá pra negar que esse livro ele é muito bem escrito, as coisas que acontecem ficam na nossa cabeça. Eu sonhei com esse livro e foi terrível, foi um pesadelo, nossa senhora, que desespero, desesperador. Eu fico pensando, lembrando dele, e aí eu fui dormir e tipo, sabe, por ter acontecido aquele treco horrível,
No meu sonho tava acontecendo uma coisa horrível também. O livro já me deixando traumas. Enfim, aí outras coisas que eu queria comentar também, né, que eu achei interessante, é que além de ter toda essa questão, né, em relação à mulher, de inferiorização e como ela é tratada como objeto em vários quesitos, também fala de algumas outras coisas, tipo, bem menos, assim. Outras relações de poder e submissão, né, além desse de mulher e homem, também tem um pouco, assim, entre negros e brancos, mas é mais uma questão, assim, de pertencimento, no ponto de, tipo, aquelas terras, assim, na fazenda é mais como se fosse um local, né, de pertencimento de pessoas negras, e tem mais uma questão de desconfiança também das pessoas brancas com as negras e das negras com as brancas. Só que essas questões de raça são muito, muito pouco. Eu pensei que talvez fosse ter mais por se passar na África do Sul e por ser um livro mais antigo, né? Mas o foco dele tá sendo realmente em todas as violências com relação à mulher. Mostrar um pouco também sobre os pensamentos do personagem em relação aos animais. De início ele tava vendo os animais mais com indiferença e tal, só que aos poucos ele começa a se apegar e enxergar realmente alma e pureza nos animais. Então tem um pouco disso, né, desse personagem ser contra a crueldade humana com os animais. Eu queria saber se a pessoa que escreveu é vegana ou alguma coisa assim. E traz várias reflexões também sobre o envelhecimento, porque esse cara, ele tá começando a sentir os efeitos disso. E ele tá meio que num limbo, assim, que ele não é aquela pessoa que tem o vício da juventude, mas ao mesmo tempo ele também não tem, tipo, a bondade e a paciência da velhice. E aí, lendo isso, eu percebi que eu tenho mais medo de envelhecer do que de morrer, eu acho. E por ele ter essa certa idade, ele acha que, tipo, as coisas que ele tem na cabeça, as ideias que ele tem já estão muito enraizadas e ele já não tá mais na idade de mudar de opinião sobre as coisas, assim. Isso é mais sobre quem ele é e não sobre a idade dele, né? Tipo, ele é muito cabeça dura. A gente vê, tipo, meio que ele muito apegado a velhos hábitos, a velhos costumes, e mesmo a sociedade mudando, ele não quer se adaptar. E aí isso implica também num conflito da relação dele com a filha dele, por eles serem de gerações diferentes e terem pensamentos diferentes. Aliás, toda essa relação entre pai e filha deles tal é muito bem construída, como um lida com o outro e como eles têm essa certa dificuldade em conviver, apesar deles se amarem. E tem algumas discussões também sobre a orientação sexual dela, eu não lembro se eu comentei, mas ela é lésbica. Enfim, toda essa dinâmica entre os personagens, e os personagens em si são bem construídos, cada um é de um jeito. E isso é interessante também, né, que esse personagem, ele não é aquele personagem meio em branco pra que qualquer pessoa consiga se identificar. Ele é um personagem que eu acho que o autor escreveu justamente pra gente detestar, pra gente sentir raiva, porque não tem como. Enfim, tá parecendo que eu tô aos poucos mudando de opinião sobre esse livro. É que eu tô meio que analisando coisas separadas assim na minha cabeça. A escrita é ótima, os personagens são bem construídos e despertam muitos sentimentos na gente. Só que ao mesmo tempo, a história em si não tá sendo uma coisa muito proveitosa pra mim. É isso, eu já tô, tipo, quase terminando. E aí no próximo update provavelmente eu já vou ter terminado. Vou contar pra vocês as considerações finais e finalmente abrir, né, e descobrir que livro é. E também nem vai ser aqui em casa porque amanhã eu já vou pro meu apartamento, né, porque semana que vem as aulas já vão voltar, então já vou pra lá organizar minhas coisas. Galera, terminei. E vamos lá, considerações finais. Pro final, o livro vai ficando muito chato algumas partes, porque esse protagonista, né, o professor universitário, ele meio que faz uma pesquisa sobre um cara que era autor e escrevia poemas. Lord Byron, eu acho que é isso. Ele era pesquisador da vida desse cara e ele começa a escrever uma peça, assim, baseada na vida desse homem. E aí tem um tal de Teresa. Gente, puta parte chata. Essa parte do livro dentro do livro. É muito parado. O que eu tenho a ver? Sabe? O que eu tenho a ver com essa coisa desse homem? Será que era pra eu captar alguma crítica com isso? Se era pra ser, não captei. Captar alguma nuance, fazer uma análise. Ficou com Deus, eu só achei chato. Eu acho que é um livro super importante aqui, um livro que já ganhou prêmio, gente. Esse livro aqui deve ser muito renomado. Mas eu lendo sem saber isso, eu só tô aqui criticando o livro. Aí eu vou ver que livro aí vou ficar, tipo, nossa, arrependida de ter falado mal do livro que todo mundo ama. Mas acontece. Pro final, o protagonista, ele só fica cada vez mais detestável, ele continua hipócrita, não aprendeu com os erros, não continuou sem enxergar os próprios erros, continuou cabeça dura, inflexível. E é um livro que ele acaba meio de um jeito abrupto, assim. Porque é uma história que é uma história abrupta. Esse personagem, ele meio que caiu em desgraça. Começou a acontecer
tudo de ruim com ele, uma coisa atrás da outra, e ele foi ficando conformado, não tinha o que ele pudesse fazer. O livro, apesar de eu ter achado ele meio esquisito e chato, ele foi impactante. Me despertou muitos sentimentos, principalmente raiva, indignação, angústia. Eu me senti pessoalmente ofendida lendo esse livro aqui. Então a partir daí a gente, entende que é um livro bem escrito, porque o livro conseguiu me despertar esses sentimentos. Mas foi muito a história de um homem branco que não passava disso, e agora eu vou abrir pra finalmente ver que livro que é, porque eu continuo sem fazer ideia de que livro seja. Eu só sei aquelas poucas informações que eu passei aqui pra vocês, sabe? Mas não consegui captar mais informações ao longo da história aí. E agora vamos abrir e descobrir que livro é, finalmente. Cara, acho que essa vai ser a parte mais legal do vlog. A parte que eu mais estava ansiosa, definitivamente. Eu não sei como que eu vou abrir isso sem estragar o livro. Meu senhor, que medo. Ah, pior que ficou tão bem embrulhado, né? Meu Deus. Não acredito. Calma aí que eu já mostro. Eu acho que vocês já devem ter visto, mas eu vou tirar o resto. Mas, gente, nunca que eu ia adivinhar, mas faz sentido. É que eu não ia pensar, realmente. Eu cortei o livro, eu vou ter que me suicidar, gente. Eu cortei a capa do livro. A capa não, a orelha. Ó, mas foi pouquinho, tá vendo? Eu cortei essa coisa aqui, eu cortei aqui, ó. Mas o livro sobreviveu. Nossa, eu não sabia que isso aqui era uma coisa, sabe? A capa era só assim. Eu achei que isso aqui fazia parte da capa realmente. É assim o livro. Eu sabia que era da Companhia das Letras, sabia. Ai, ganhou Nobel. O livro é Desonra, do J.M. Coetzee. Eu não sei se é assim que fala o nome dele. E eu sei que é um livro que realmente se passa na África do Sul, porque esse autor é sul-africano. E tava óbvio porque na história literalmente fala isso. E sobre a época do livro, eu sei que é sobre um período pós-apartheid. Então, os meus pensamentos não estavam tão distantes da realidade. Eu só não associei uma coisa com a outra, né? A época que o livro se passava com o período pós-apartheid. Só que assim, só com a leitura dele eu jamais teria notado isso se não fosse eu saber disso sobre ele. Porque não teve muita coisa disso na história, foi mais sobre a questão de violência contra a mulher. Tiveram sim algumas coisas aqui e ali de raça nesse livro, só que assim, foi um quase nada. Talvez se eu soubesse que era um livro que se passa pós-apartheid e tal, e retrata esse período, eu tivesse lido com mais atenção essas cenas e tivesse, sabe, percebido mais. Se bem que assim, a gente vê aqui o reflexo, né, de uma sociedade que tá inteiramente marcada pela violência e como essa violência histórica tal gerou uma violência física e uma atitude de ódio contra essa determinada personagem e tal, aquela coisa que aconteceu aqui no livro que foi super pesado. Só que, cara, foi muito superficial. Se era pra ter realmente coisa pós-apartheid aqui, eu não vi. Quem leu e conseguiu identificar essas coisas, assim, de maneira clara em algumas passagens, comenta aqui, por favor, porque assim, pra mim, essa questão ficou mais superficial mesmo e focou em outras coisas. Não que seja algo ruim, né? Que eu realmente pensei que esse livro fosse mais focado nisso. E também talvez se eu soubesse, né, já qual que era o livro, começasse sabendo qual era o livro, eu teria lido esperando isso e também teria me desapontado. Porque mal tem isso na história, o foco da história não é esse. Cara, mas é inevitável, eu fico muito pensando, será que se eu soubesse que livro era e a importância dele e tal, os prêmios que ele já ganhou e o que ele queria transmitir, eu teria lido ele com outros olhos? Será que eu teria entendido ele de outra forma e teria dado uma nota maior? Talvez, mas a gente nunca vai saber. Porque assim, eu li às cegas e eu não vou mentir sobre a nota, sobre o que eu achei dele. Vocês viram aí as minhas experiências de leitura. Eu acho que é um livro que vale 3 estrelas, talvez 3,5. Eu vou pensar, refletir um pouco ainda, mas eu tô entre essas duas notas, 3 ou 3,5. Definitivamente não é um livro ruim, mas é um livro que eu não gostei muito, não gostei tanto assim. Tô me sentindo muito mal de estar falando mal de um livro que o Krishna e a Nix escolheram assim. Eles pensaram tanto pra escolher esse livro e eu aqui falando mal, meu Deus. Desculpa, gente, eu amo vocês. Assim, eu amei a escolha do livro, porque é um livro de outro país, tal. Acho que eu nunca tinha lido um livro que é da África do Sul. Tem vários gatilhos, realmente, como vocês comentaram. Tem representatividade. Então eu amei a escolha do livro, apesar de não ter amado tanto o livro. E, cara, é isso. Eu acho que é isso que eu tinha pra comentar sobre o livro. Eu indico a leitura, indico bastante. Apesar de ter dado essa nota meio mediana aí. Deixa eu ler aqui atrás o que tá escrito. Fala bastante disso mesmo, de disputa de terra, assim, no interior do país, aquela questão da fazenda e tal, aquela coisa pesada que eu comentei, tem todo esse conflito social aqui no livro. Só lendo aqui que eu consigo elaborar mais pensamentos sobre. Tô vendo aqui o prêmio que ganhou foi Booker Prize, realmente um livro que recusa explicações fáceis. Não tem explicações fáceis aqui não. E foi isso, gente. O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Foi uma experiência, foi uma coisa bem diferente. Agradeço muito aos meus apoiadores, queridos do coração, que me enviaram esse livro, proporcionaram esse vlog, esse tipo de leitura bem diferenciado. Eu curti muito. E espero que vocês tenham curtido também. E até o próximo vídeo.